E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um conteúdo muito trabalhado, né, que dentro das correntes artísticas da Europa, do continente europeu, mas também teve influências aqui no nosso país, que foi o surrealismo. O que foi o surrealismo, né? Como o próprio nome diz, surrealismo vem da palavra surreal, algo totalmente inimaginável, né? Uma coisa surreal é uma coisa fora da realidade, né? Então, o surrealismo ele veio trabalhar nessa perspectiva. E a gente vai ver algumas características, como a gente sabe, a gente vê aquela questão da organização, a gente vai ver o que foi esse movimento, onde ele aconteceu, as principais características, os principais artistas desse movimento. E aí a gente vai evidentemente ter como objetivo final conhecer mais um movimento artístico bem importante, juntamente com todos os outros movimentos anteriores, como o abstracionismo, como o impressionismo, o próprio expressionismo, que nós vimos em uma aula passada. Mas o surrealismo ele foi uma coisa assim totalmente fora dos padrões, totalmente fora do comum. E aí a gente vai ver, vai estudar, e evidentemente o mais importante é aprender hoje, tá bom? Então vamos lá, início, vamos lá. Então nós temos aí a nossa aula de número 7, e como já foi dito, o assunto é o surrealismo. Vamos ver o que foi essa corrente literária. A gente tem aí uma imagem de René Magritte, chamado de Memory of a Voyage, ou seja, memória de uma viagem, do ano de 1952. E assim, a gente vê aí a princípio duas frutas, né? Provavelmente uma maçã e uma pera, né? Mas o que tem a ver essas duas frutas? E aí ao fundo a gente vê um céu, representação de um céu. Então o que isso busca caracterizar, né? Então a gente vai tentar decifrar melhor essas expressões do surrealismo através das explicações que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá. Inicialmente vamos para a definição, né, do que foi, quando ele surgiu, onde ele surgiu, né? Então o surrealismo ele foi um movimento artístico e literário surgido primeiramente em Paris dos anos 20, né? Então, durante a década de 20, né, concomitante ali com o expressionismo, o surrealismo ele surgiu praticamente ao mesmo tempo do expressionismo. Então, o surrealismo ele foi esse movimento artístico que surgiu em Paris, na França,
nos primeiros anos da década de 20. E este movimento ele seria inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo, reunindo artistas anteriormente ligados ao dadaísmo. O dadaísmo ele foi um movimento artístico inspirado no pintor e no artista Dada, que buscava, vou falar um pouco sobre o dadaísmo, sobre formas de certo contexto abstratos, né? E aí o que foi que aconteceu? Se expandiu, surgiu em Paris, mas depois se expandiu para outros países na Europa. Então a gente tem aí uma imagem de Juan Miró, chamado de Nightingale's Song at Midnight in the Morning Rain. Então a gente observa uma mistura de traços de outros movimentos anteriores, né? A gente vê um pouco de arte abstrata, a gente pode ver desculpem, um pouco de impressionismo, a gente pode ver um pouco do expressionismo. A gente observa diferentes formas de diferentes cores, mas que a gente não observa formas definidas, formas evidentes, né? A gente vê muita questão de cor, a gente vê muita questão de formas que a gente pode observar que não fica muito nítido, né? A gente observa que não fica muito evidente, não fica muito claro o que está sendo retratado nessa obra, né? Então, o movimento surrealista, o movimento surreal, ele teve essa característica, né? A gente vai ver outras características ligadas ao surrealismo, porém, a gente vê esse predomínio das cores, a gente vê esse predomínio das formas, porém, a gente não vê essa questão do que é que se realmente estava querendo se observar nessas obras, né? Então, ele, como eu já disse, foi um movimento artístico voltado para as artes, mas também foi voltado para a literatura. Por isso que ele é chamado de movimento artístico e literário, né? Então, logo após essa questão da expansão do surrealismo, a gente teve a caracterizá-lo como modernismo. E essas obras que foram surgindo, essas obras que foram sendo ampliadas, elas se propuseram a isso. E a gente observa, né? A gente observa evidentemente essa questão, né, das formas, das cores, dos movimentos. A gente observa nessa imagem de Juan Miró. É uma das obras características do surreal, né, do inimaginável, né? A gente pode observar a presença dessas características no surrealismo. E aí a gente observa um dos mais famosos psicanalistas, estudiosos da mente humana, que foi Sigmund Freud, né? E o que acontece? O surrealismo ele foi fortemente influenciado por essas teorias de Freud, né?
E o que ele enfatiza, né? O que o surrealismo ele prioriza? Ele prioriza o papel do inconsciente na atividade criativa. Então, o que a gente pode observar? Né? Que o inconsciente, as atitudes de forma impensada, elas foram levadas em consideração diante dessa perspectiva. Então, toda atividade criativa desenvolvida pelos artistas surrealistas, eles utilizavam o inconsciente, né? Não é que a pessoa ficasse desmaiada ou que estivesse morta, ela ia fazer algum tipo de obra, não, pelo contrário. Quando fala o papel do inconsciente, é a fuga daquela realidade, né, daquela significação que as outras correntes literárias, os outros movimentos artísticos empregavam. Então, essa é a definição melhor do papel do inconsciente na atividade criativa, de forma alguma. Ninguém pode fazer uma obra estando dormindo ou estando desmaiado, ou então qualquer tipo de sensação assim parecida, não, pelo contrário. Essa parte do inconsciente, ele fala na questão de criações que não são reais, são situações ou sentimentos que fogem totalmente dessa realidade em si. Então a gente observa isso. Bem, e então nessa definição do surrealismo, nós temos alguns representantes. E os representantes mais conhecidos são, no campo das artes plásticas, a gente tem Mark Ernst, René Magritte, e um dos principais nomes da pintura surrealista foi Salvador Dalí. Salvador Dalí foi um dos mais famosos pintores que estavam presentes na questão da pintura surrealista. A gente também tem André Breton na parte da literatura, André Breton, e na parte do cinema nós temos Luiz Buñuel, né? O Luiz Buñuel foi um dos mais famosos representantes da arte surrealista, só que dentro do cinema. André Breton, o que falar de André Breton, né? Foi um dos mais famosos divulgadores do surrealismo na literatura, né? Foi um dos artistas, autores mais conhecidos do surrealismo na literatura. E os três que eu falei, né? Mark Ernst, René Magritte e Salvador Dalí, foram os principais nomes nas artes plásticas, dando uma importância maior para Salvador Dalí com suas obras surrealistas que ganharam no mundo tamanha originalidade. Bem, então, falando um pouco mais sobre o surrealismo, ele foi, por excelência, a corrente artística moderna da representação do irracional e do subconsciente, ou seja, como já foi dito, né, como já foi observado, o surrealismo, ele, digamos, as suas obras, elas deram início à questão do modernismo, né?
Então, a gente observa que essa representação do irracional, essa representação do subconsciente, foi uma coisa que foi observada, que foi trabalhada de forma bem intensa e de uma forma bem observada pelos críticos artísticos da época, né? Então, como a gente já foi dito, né, as origens do surrealismo, eles são buscadas no dadaísmo. E Giorgio de Chirico, né, ele foi um pintor que tinha a metafísica como sua obra. Então a gente pôde observar isso, essa preocupação de Giorgio de Chirico nessa questão das influências do dadaísmo, de outros tipos de movimentos que foram colocados dentro do surrealismo. Então a gente tem duas imagens. A gente tem aí a primeira imagem essa imagem mais centralizada de Giorgio de Chirico, né? Onde a gente vê aí uma espécie de paisagem com algumas construções, e mais abaixo a gente tem a sua imagem, né? A sua imagem que está na Art Gallery of Ontario, Toronto, Canadá. Então a gente tem aí um retrato, a imagem dele. Então a gente tem mais acima uma obra e abaixo a sua fotografia, a sua imagem, né? Então essa busca por essa representação do irracional e do subconsciente, ele representou muito dentro da questão do irracional, do irracionalismo, né, do subconsciente, aquela fuga da realidade que foi trabalhada dentro do surrealismo. Bem, então o que a gente observa, né? Que esse movimento artístico, ele surge todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente, sem o freio do espírito crítico. O que vale é um impulso psíquico. Então aí a gente pode observar, por exemplo, nesse quadro de Salvador Dalí, chamado de Persistência da Memória, a gente pode observar, por exemplo, algumas imagens ali que são nítidas de vários relógios. E o que significa dizer essa persistência da memória? Significa dizer que muitas coisas não devem ser esquecidas, as sensações boas, os momentos bons, eles devem sempre ser lembrados. Então, o tempo, ele é uma coisa que às vezes a gente perde e não recupera. Então, esse quadro de Salvador Dalí, ele representa justamente isso, né? Essa imaginação, essa questão de manifestar sem o freio do espírito crítico.
os artistas surrealistas, eles não estão preocupados com a crítica. Eles estão mais preocupados com o impulso psíquico que eles querem retratar. E isso, de certa forma, é bom. Isso, de certa forma, é bom. Então, os artistas surrealistas, eles buscavam justamente isso. Impulsos psíquicos, impulsos surreais, impulsos dinâmicos, e aí a gente observa o que foi trabalhado dentro desse conceito. E o surrealismo, ele tem essa característica. Ele surge todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente. Então, a exploração da imaginação, aquela não preocupação se vai impactar ou não, aquela manifestação livre de todo tipo de crítica, de todo tipo de pré-julgamento, o surrealismo, ele foge disso, né? Ele foge disso. Então, é um dos fatores que a gente pode, evidentemente, observar, né? Dentro desse movimento artístico. Então, Salvador Dalí, como eu disse para vocês, foi um dos principais pintores surrealistas. Essa obra dele é uma das obras mais conhecidas. É um quadro que facilmente você identifica que é um quadro surrealista pelas formas que foram colocadas aí, né? A gente observa isso. A gente tem uma outra imagem de uma pintura surrealista de Salvador Dalí, chamado de Spanish Dances in a Landscape, danças espanholas em uma paisagem, né? A gente traduzindo, né? E o que a gente observa? Que os surrealistas deixam o mundo real para penetrarem no irreal. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, os artistas surrealistas, eles fogem da realidade. Eles fogem de tudo aquilo real que os cerca para adentrar num mundo irreal, numa perspectiva surreal. Mas por que eles fazem isso? Porque a emoção mais profunda do ser tem todas as possibilidades de se expressar apenas com a aproximação do fantástico, no ponto onde a razão humana ela perde o controle. Então, o que a gente observa, né? Então, a gente observa que essa emoção que a gente pode observar nessa aproximação do fantástico, ela é uma coisa muito inerente, é uma coisa muito interligada, pois diz assim, onde a razão humana perde o controle. Então, a razão, a realidade são coisas que não são levadas em consideração no surrealismo. E essa emoção que os artistas surrealistas, né, eles se baseiam nessa questão do surreal, tem que ser uma coisa muito fora do
do normal, muito fora do padrão. E aí a gente vê isso nessas características das obras surreais. E isso é muito importante. O artista surreal, ele tem essa característica de deixar a realidade, sair da realidade e ir para o que ele chama de um mundo de formas que não se pode imaginar. Então, os artistas surrealistas, eles prezavam muito essa questão da emoção profunda, desculpa, dessa expressão. Então, era uma coisa assim que, na época, como todos os outros movimentos, quando surge um movimento artístico, há aquele impacto, né? Há aquela visão um pouco meio de lado, assim, será que esse movimento artístico ele vai mudar muita coisa, se não? E o que ele vai mudar? Enfim. E a gente observa essa questão que está sendo colocada nessas manifestações artísticas dentro do surrealismo. Bem, o que foi que marcou o início do surrealismo, né? Então, a publicação do Manifesto do Surrealismo, assinado por André Breton em outubro de 1924, marcou historicamente o nascimento do movimento. Então é o seguinte, quando André Breton, como já disse, foi o mais famoso artista da literatura no surrealismo, ele publicou esse manifesto, foi o pontapé inicial do surrealismo dentro das correntes artísticas na época. Nele se propunha a restauração dos sentimentos humanos e do instinto como ponto de partida para uma nova linguagem artística. Então, o que acontece? Quando André Breton ele escreveu esse manifesto, ele propunha, ele estava proposto a dizer que os sentimentos humanos, as emoções humanas e do instinto, eles seriam um ponto de partida para uma nova linguagem artística, ou seja, essas manifestações interiores, eles eram muito levados em consideração nessa época. E André Breton, ele foi realmente aquele artista que fez com que se tivesse essa noção, né, essa questão do aproveitamento, né, dos sentimentos, do aproveitamento dos sentimentos humanos e do instinto sendo colocados nessas obras. Então, esse manifesto, o Manifesto do Surrealismo de outubro de 1924, foi o pontapé inicial do movimento surrealista e que teve como André Breton como o primeiro nome a elevar essa corrente do surrealismo. E aí o que a gente observa, né? Que para isso era preciso que o homem tivesse uma visão totalmente introspectiva de si mesmo e se encontrasse esse ponto do espírito no qual a realidade interna e externa
são percebidas totalmente isentas de contradições. Então, o que é ter uma visão introspectiva de si mesmo, né? É que a sua realidade, tanto a realidade interna como a externa, elas deveriam ficar isentas de contradições que estavam embasadas na questão dos sentimentos, né? Então, como a gente está vendo, o surrealismo ele foge de todo tipo de realidade. Então, o objetivo do surrealismo não é retratar a realidade como ela é, mas sim falar de coisas que são inimagináveis dentro de determinados contextos. É isso que se busca tratar no surrealismo. É isso que se busca, evidentemente, fazer. É isso que se busca atingir. Que a gente observa isso. A gente observa essa caracterização. E é muito importante nós observarmos isso, né? A gente observar essa questão externa, essa questão que é trabalhada dentro da visão do surrealismo, né? Dos artistas surrealistas. É importante a gente poder observar isso de uma forma bem clara, né? De uma forma bem dinâmica, de uma forma bem perspectiva e, evidentemente, né? Essa visão introspectiva da realidade, das realidades, né? Das realidades tanto interna como externa. Olha esse exemplo de uma pintura surreal. Essa pintura é uma imagem de René Magritte, chamado de Le Château de Pyrénées. Le Château de Pyrénées, né? A gente observa, por exemplo, uma grande rocha, né? E mais acima, ali em cima desse grande rochedo, tem como se fosse uma representação de uma cidade, né? Ou de um castelo. Não está bem nítido, e como se esse rochedo ele fosse cair no mar, né? Então a gente nitidamente vê que é uma pintura surreal justamente por essa questão de que é uma coisa que não dá para se imaginar, né? Um rochedo desse tamanho caindo no mar e aí provocando um grande tremor e as águas se expandirem, né? Então, essa livre associação e a análise dos sonhos, ambos métodos da psicanálise freudiana, transformaram-se nos procedimentos básicos do surrealismo, embora aplicados a seu modo. Ou seja, como já foi falado, os artistas surreais eles não estavam preocupados com a realidade, mas com o que a sua imaginação iria lhe propor na elaboração das suas obras, né? E também era levado em consideração a análise dos sonhos, porque tinha muito aquela questão da psicanálise freudiana, né? Então a gente está vendo que Sigmund Freud ele influenciou muito os artistas surrealistas nessa época. E muitos procedimentos do surrealismo eles foram sendo readaptados diante dessa psicanálise, né? Então,
essa obra de René Magritte, ele retrata justamente isso, né? É uma coisa totalmente impensada, uma coisa totalmente irreal, surreal, fora do comum, a gente observar que isso possa vir a acontecer, né? Então, essas imagens que vocês estão observando, eles estão ligados justamente a isso, essa livre associação e análise dos sonhos. Bem, o que acontece? Por meio do automatismo, o que é o automatismo? Ele é qualquer forma de expressão em que a mente não exercesse nenhum tipo de controle. Os surrealistas tentavam plasmar, seja por meio de formas abstratas ou figurativas simbólicas, as imagens da realidade mais profunda do ser humano, ou seja, o subconsciente. Então aí a gente tem uma imagem que simboliza justamente essa questão da forma abstrata ou da forma simbólica, né? A gente tem aí como se fossem dois seres humanos, duas pessoas. Precisamente são duas pessoas, se a gente for caracterizar, relacionadas ao Império Romano pelas suas vestimentas. E aí a gente tem algumas imagens relacionadas de construções, a gente pode observar aí, da caracterização do surrealismo. Nenhuma expressão era colocado nesse tipo de movimento. Então, poderia ser uma forma mais abstrata, poderia ser uma forma mais simbólica. As imagens da realidade mais profunda do ser humano eram mostradas pelo subconsciente. Então, o subconsciente ele é levado em consideração. E a gente vê isso. A gente vê essa questão sendo levada em consideração dentro do surrealismo. Então, eles tentavam, de certa forma, plasmar todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções, e aí o subconsciente ele estava ali como principal fator das obras surrealistas, né? O automatismo ele foi isso, justamente, automatismo, qualquer forma de expressão em que a mente não exercesse nenhum tipo de controle, né? Então, automatismo vem de automático, então nada tinha que ser automático, nada tinha que ser uma coisa que já estava na mente do autor, tinha que ser uma coisa totalmente fora de qualquer tipo de realidade. Então o surrealismo ele se apegava a isso. E dentro dessa perspectiva, o que o surrealismo ele buscava? Ele buscava deliberadamente o bizarro, olha aí, o bizarro e o irracional para expressar verdades ocultas, inalcançáveis por meio da lógica. Então, essa questão do irracionalismo, essa questão do bizarro, realmente foi uma coisa que impactou as pessoas, porque uma coisa bizarra é uma coisa totalmente fora do comum, uma coisa fora do normal. E dentro dessas formas, né, do bizarro e do irracional, dois artistas eles se destacaram, que foi Joan Miró e Max Ernst.
eles praticavam o que era chamado de arte improvisada. O que era essa arte improvisada? Era aquela arte que se distanciava o mais possível do controle consciente. Então, tudo era Ernest e Miró, eles criavam as suas obras por improviso. Então, a gente observa que eles baseavam-se no irracional, no irreal, no surreal, e toda aquela realidade, aquele controle consciente, eles deixavam de lado, eles preservavam a questão do subconsciente. E nisso eles dois foram muito bons dentro dessa técnica do surrealismo, né? Então eles foram precursores, eles tiveram um papel fundamental dentro do surrealismo. A gente tem agora duas imagens de Juan Miró. A primeira, nós temos aí a imagem chamada de Dançarinos, do ano de 1925. E na outra nós temos Números e Constelações em Amor como Mulher, do ano de 1941. Então a gente observa que, embora tenha algumas fórmulas bem claras, né? Por exemplo, aqui na primeira imagem a gente vê a lua, o coração, e a gente observa outros elementos, né? Algumas linhas, né? A gente pode observar. Já no quadro Números e Constelações em Amor com uma Mulher, a gente, de certa forma, a gente observa alguns traços da mulher, os olhos, de certa forma algumas partes, mas é uma coisa totalmente que você não consegue interpretar o que o autor ele quis atingir com essa obra. Então a gente observa isso, a gente observa que Juan Miró ele demonstrou esse estilo de uma forma muito característica, muito própria dele, né? Então a gente vê essas características presentes nessas obras surreais de Miró. A gente agora tem uma imagem de Marx Ernest, chamado de O Jardim da França, do ano de 1962. A gente observa o quê? A gente observa inicialmente a questão das cores. A gente vê a questão das formas, né? E essa harmonização das cores, embora a gente também perceba que não é algo real, é algo surreal, é algo totalmente fora de uma realidade, a gente observa isso. A gente observa que a gente até consegue, olhando assim, a gente procura até observar que, de certa forma, parece ser um corpo de uma mulher. E aí a gente observa isso, essa questão de Marx
Ernest com essa imagem, né? O Jardim da França. É uma imagem surreal? É, evidentemente. Ela está sendo trabalhada pelo inconsciente. É uma imagem surreal. É uma imagem diferente de todas as outras. Por isso ela está colocada aí como uma das obras do surrealismo. Aqui nós temos mais duas imagens, uma de Mark Ernest, chamada de Casal, essa aqui de cima, certo? E na outra nós temos O Mundo, o Mulher Pássaro, essa maior. Então, o que a gente constata? Imagens totalmente sobrecomuns, imagens totalmente, digamos, sem lógica, vamos colocar assim, né? Imagens totalmente sem lógica, porque a gente não consegue interpretar o que está querendo ser retratado nisso, né? Até mesmo porque o surrealismo ele tem essa característica, né? Ele tem essa característica de retratar coisas da imaginação. Então, a gente observa, evidentemente, né, nessas obras ambas de Max Ernst. A primeira, chamada de O Casal, e a segunda, O Mundo ou Mulher Pássaro, né? A gente pode observar aí nessa imagem, uma imagem de uma mulher sem cabeça, mas com dois pássaros, né? Dois pássaros presentes. Então a gente, evidentemente, observa isso. Bem, já outros artistas surrealistas, como Dalí, de Chirico e Magritte, eles usavam técnicas realistas para representar cenas alucinatórias que desafiavam o senso comum, ou seja, esses artistas eles não iam para coisa surreal, eles iam mesmo para alucinações, ou seja, esses artistas eles tinham alucinações, tinham visões de coisas sem formas definidas, e aí a gente observa justamente isso. A gente tem aí uma imagem de Salvador Dalí chamado de The Three Glorious Enigmas of Gala, Second Version, que é uma segunda versão, de que você não consegue definir o que está sendo colocado ali. Você acha que pode ser uma imagem, mas pode ser outra. A gente não consegue discernir isso. A gente não pode definir o que é que seja isso, né? Então, Salvador Dalí, com essa sua obra, ele representou essa questão da alucinação, essa questão do alucinatório. Então, Salvador Dalí, ele representou essa questão do surrealismo de uma forma muito perfeita, né? Então, a gente procura imaginar o que é que seja, mas não se consegue. A gente precisa obter de uma pessoa, de um crítico de arte, justamente essa questão do que estava sendo representado nisso.
Outra imagem de Salvador Dalí é a que nós chamamos de Tentação, do ano de 1946. Essa imagem está no Museu de Bruxelas, na Bélgica, e aí a gente tenta definir o que está sendo retratado nessa imagem. A gente vê elementos totalmente irreais, um cavalo voando, cavalos voando, elefantes, castelos, imagens de esculturas, e mais abaixo um homem com uma cruz na mão. E a gente fica se perguntando, mas isso tudo é arte mesmo? Claro que é. Você pode fazer arte, você pode fazer arte. Você pode criar, a partir de uma ideia, o que você quer retratar. Então, assim, só os artistas surrealistas, nas suas obras, eles tinham essa capacidade de dizer o que estava sendo retratado ali. E isso é uma coisa muito comum desses artistas, né? Uma coisa muito inerente, é uma coisa muito íntima. E então a gente observa isso. A gente observa essa questão. A gente tem agora uma imagem de Chirico, chamado de Arqueólogo, do ano de 1927. Então a gente vê, olha a riqueza de detalhes, né, de cores, de tonalidades que foram colocadas nessa obra, né? Então Chirico foi um artista também de mão cheia, que explorou muito bem essa questão do subconsciente, né? Então ele foi muito feliz nas suas obras, foi muito feliz dentro dos seus arranjos, das suas pinturas, das suas composições. E essa imagem, o Arqueólogo, de 1927, ele retrata isso. A gente tem agora mais duas imagens de Diógenes de Chirico. O primeiro chamado de Montparnasse, Gay Montparnasse, ou The Melancholy of the Factory, do ano de 1914. E ao lado a gente tem outra obra de Chirico chamada de O Mistério e Melancolia de uma Rua, também no ano de 1914. E em ambas a gente vê aquela questão da solidão, a gente vê aquela questão da melancolia, de uma coisa triste, de uma coisa parada, mas a gente observa imagens que de certa forma tem uma realidade. Por exemplo, essa rua, né, tem algumas casas aí, né, mas esse da letra A, essa primeira, né, que a gente vê um cacho de bananas, e a gente vê ao fundo um relógio, a gente vê essa questão da melancolia, da angústia, do fúnebre, mas que foram imagens, que foram pinturas criadas a partir de alucinações do subconsciente, e que os artistas procuravam retratar. Então, encaminhava-se basicamente nisso. Então, a gente observa nessas imagens. Agora a gente tem duas
imagens surreais, essa primeira é muito engraçada. Primeiramente falar que ambas são de René Magritte. A primeira é chamada de Chuva de Homens, no ano de 1953. Então a gente vê a pintura de vários homens e como se eles estivessem voando, né? Como se eles estivessem evidentemente voando, né? Uma coisa bem interessante, chuva de homens, né? E na outra a gente tem o Filho do Homem, e aí a gente tem como se tivesse uma laranja cobrindo o rosto dele, né? E a gente observa isso. Muito interessante essa questão desses assuntos que foram colocados por René Magritte. O Filho do Homem, ela é do ano de 1926, mas ela teve uma releitura no ano de 1984. A gente observa isso. Outra imagem característica do surrealismo é uma de René Magritte chamada Ceci-Nest Paris on Pipe, ou Isto Não É um Cachimbo, do ano de 1948. Como é que isso não é um cachimbo? Então o que seria? Aí vai depender da visão do artista surrealista para ele poder explicar. Mas parece um cachimbo, mas de acordo com o René Magritte, ele colocou isso não é um cachimbo. Então os artistas surrealistas, eles queriam de toda forma bagunçar aquela realidade. Eles queriam mesmo usar o subconsciente, fazer com que as pessoas entrassem nessa atmosfera também, né? É como se fosse um jogo de xadrez, assim, onde um vence o outro pela inteligência. Então, quando ele diz não é um cachorro, mas a gente vê que aí ele fica querendo questionar o espectador se isso é ou não é um cachimbo. Então é um negócio surreal, como o próprio nome diz. Bem, a gente viu que o surrealismo ele apresenta relações com o futurismo e com o dadaísmo, já expliquei. E, no entanto, se os dadaístas propunham apenas a destruição, ou seja, a corrente dadaísta ela se preocupava na questão da destruição de obras, na questão de destruição de pensamentos, os surrealistas eles pregavam a destruição da sociedade em que viviam e a criação de uma nova a ser organizada em outras bases. Ou seja, então, os surrealistas eles exigiam o fim daquela sociedade que estava presente na época e viesse outra com novos princípios, com novos fundamentos, com novos preceitos éticos, né? Então a gente observa isso dentro da visão dos surrealistas. E assim, dessa forma, eles pretendiam atingir uma outra realidade situada no plano do subconsciente e do inconsciente. Olha aí, então, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram atingir um nível de... Vou empregar a palavra racionalidade, mas que não era uma coisa racional. Eles queriam atingir um nível de realidade que ficasse entre o subconsciente e o inconsciente. Nossa, era uma coisa totalmente inimaginável, uma coisa inimaginável que a gente possa observar. E assim, a fantasia, os estados de tristeza e melancolia, eles exerceram grande atração sobre os surrealistas e, nesse aspecto, eles se aproximam dos românticos, embora sejam muito mais radicais. Então, assim, os surrealistas, eles se aproximavam muito dos românticos pela essa questão da melancolia, por essa questão da tristeza, mas eles eram muito radicais nos seus
pensamentos, nas suas formas de pensar e de agir. Então, os surrealistas, eles tinham essa característica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero primeiramente agradecer a vocês por terem acompanhado as aulas, que vocês possam ter aprendido bastante, que vocês possam ter assimilado muito tudo o que foi passado. Espero ter contribuído para o engrandecimento de vocês, né? Eu sempre digo que uma mente que se abre a novas ideias, ela nunca volta ao seu tamanho normal. E também falo que adquirir conhecimentos você vai levar para o resto da sua vida, muito mais do que um papel, do que um diploma. Um papel e um diploma você pode perder, você pode, evidentemente, pode queimar, pode borrar, enfim. Mas o conhecimento que fica aqui na sua mente é uma coisa que ninguém vai tirar. O seu conhecimento é uma coisa que ninguém tira, tá? E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês ao final dessa aula de hoje, tá bom? Então, espero ter conseguido fazer com que vocês se aprofundassem mais nos conhecimentos, tá bom? E eu desejo tudo de bom para vocês, bons estudos, tá bom? Continuem nessa caminhada e a gente se encontra em um outro momento, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até um outro momento, tá bom, pessoal? Tudo de bom, valeu, pessoal, até mais.